Olá, nono ano! Vamos lá para a nossa última aula do bimestre, então. Peguem o livro de vocês na página 23 do livro didático Ética e Cidadania. Muitas pessoas recorrem ao sistema judiciário a fim de solucionar situações de conflito. Em alguns casos, a solução depende da realização de um julgamento em um tribunal. Outros podem ser resolvidos por meio de um procedimento denominado conciliação ou mediação de conflitos. Nesse caso, um mediador se coloca diante dos envolvidos no conflito, atuando como interventor do diálogo, ajudando-los a estabelecer um acordo. Vale lembrar que a conciliação ou mediação é utilizada em situação de conflito e não de crimes. Afinal, quando ocorre um crime, considera-se que uma das partes envolvidas oferece perigo à sociedade e, portanto, deve ser julgada pelos órgãos competentes que estabelecem punições e medidas para ressocialização dessa pessoa. Então, ali temos a primeira imagem, no julgamento realizados em tribunais, no caso de crime. E a segunda imagem que está mostrando ali é um mediador, que ele fica entre as duas pessoas envolvidas, tentando fazer um acordo, que não precisa ir para o júri. Aí, se não tiver acordo, daí vai para a parte do juiz, tribunal, enfim. Com base nas informações apresentadas acerca da mediação e de conflitos, faça o que se pede. Letra A. Imagine-se envolvido em um conflito em que um mediador represente a situação, representando a justiça, coloque-se na balança uma proposta de acordo. Imagine ainda quais seriam os seus sentimentos em relação ao conflito e a necessidade de ceder em alguns aspectos, em prol de uma solução pacífica, mesmo discordando da outra parte envolvida. Então, imagine lá uma situação pela qual vocês estiverem passando, ou já passaram, ou imagine quem ainda não passou, pelo qual você tem que abrir mão, não total, mas de alguma parte do que você pensa, ou do que você provém para você, para que tenha um entendimento, Letra B. Considerando o que você imaginou no item anterior, reflita. Você compreende que em um caso de conflito resolvido dessa forma, a impressão de injustiça entre os envolvidos pode não terminar? Reflitam lá. Sabendo disso, você seria capaz de colaborar para o equilíbrio? Ceder um pouco, Você estaria disposto a ceder algo em prol da justiça mediada? Por exemplo, abrir mão de um direito, ou mesmo de uma vantagem ou um privilégio? Letra C. Pensando então lá na letra A e na letra B, Como que a gente poderia justificar a nossa opinião? Registre a conclusão que você chegou depois de participar dessa troca de ideias. Então, depois de participar dessa reflexão de ideias proposta nas atividades anteriores. Gostaria que aqui na número 2 vocês colocassem se vocês abririam mão de algum privilégio ou não, ou vocês deixariam ir para o tribunal mesmo, ou se sim ou se não, e o porquê, tá bom? Continuando, nono ano, a gente vai para a nossa página 24, aonde aparece a reflexão divertida. Nessa reflexão, vocês vão encontrar aqui uma balança que de um lado é justiça, e vocês imaginem lá que essa parte da justiça está pesando 10 quilos. Imaginem que essa balança está equilibrada, então o outro lado também tem 10 quilos. Mas esses 10 quilos estão distribuídos entre o bem, a justiça justa medida, os direitos, deveres, veracidade, que são as verdades, cada qual pelo tamanho que está representado ali. O bem está representado maior, as caixas maior, então ele pesa mais que as outras caixas que estão do lado dele. E assim por diante, tá? Você concorda com os pesos atribuídos? Se você concorda com que o bem tem que ser maior, tem que pesar mais para a justiça, a justa medida, o direito, a veracidade lá, a verdade bem pequenininho lá em cima. Se concorda, coloca o porquê concorda, e se não concorda, o porquê que não concorda, tá? Na letra C, você vai atribuir um bloco, então, ali, que vai ficar equilibrado com a justiça. Você vai atribuir, então,
um bloco, e lembre-se que é necessário manter o equilíbrio entre os pratos. Então, você vai colocar no prato ali da direita, em forma de blocos ou de um bloco só, os itens que você considera que fica equilibrado com a justiça. Aqui em cima já tem alguns itens. Você pode pôr outros aqui. Posso pôr mais que um bloco como tem lá em cima? Pode. E você pode atribuir pesos diferentes, mas que não passe dos 10 quilos, né? Porque a justiça tá considerando ali que ela pesa 10 quilos. Compreendido até aí? Refletir sobre temas como a bondade, a empatia e a justiça é uma oportunidade de compreender sua importância. É também um convite para torná-los mais presentes em nosso cotidiano, assim, enxergar no horizonte a possibilidade de um mundo melhor, tá? Então, o que a gente trabalhou nesse bimestre foi para que a gente compreenda um pouco mais do mundo e que a gente se torne uma pessoa cada vez melhor, conseguindo refletir acerca desses obstáculos que todos passam, né? Pobre, rico, empresário, empregado, enfim, todos. Na página 25, aparece aqui uma rosa dos ventos e que você vai ter que colocar valores que você considera que deveriam estar registrados, nessa bússola, né? Para guiar o seu próprio futuro. O que você acha que eu preciso ter para o meu futuro? Eu vou colocar aqui, eu preciso de aprendizado, sabedoria, maturidade, formação, tudo que você acha que é necessário colocar para, então, o seu futuro, seu próprio futuro, tá? Número 2, então, o filósofo alemão, o Martin, né? Ele afirmou que um dos horizontes da experiência humana é a finitude do tempo e o outro, a infinitude do ser. De acordo com esse filósofo, o presente é um momento privilegiado em que o ser e o tempo se encontram. Sabendo disso, leia esses versos do poeta brasileiro Vinícius de Moraes. Poética 1. De manhã escureço, de dia tardo, de tarde anoiteço, de noite ardo. A oeste a morte, contra quem vivo, do sul cativo, oeste é meu norte. Outros que contém passo por passo, eu morro ontem. Nasço amanhã, ando onde há espaço, meu tempo é quando. Então, de acordo com o texto lido, e com seus conhecimentos sobre o pensamento do, então, filósofo alemão, você vai assinalar a alternativa correta, que aqui no meu material já está mostrando, né? Que seria a letra B. Então, o poeta expressa o conceito de horizonte, do tempo finito, em relação aos pontos cardeais, identificando a vontade de viver com o leste. Tá? Então, 26 e última página. Aqui está falando do Immanuel Kant e do Friedrich. Analisaram a conduta moral dos seres humanos e chegaram a diferentes conclusões. Então, a respeito das ideias desses pensadores, assinale V para verdadeiro, F para falso, e depois as falsas vocês vão reescrever nessas linhas aí de baixo, tornando-as verdadeiras. Então, analisando elas, fazendo a leitura, a gente tem F, V, F, V. As duas falsas reescrevam nas linhas a seguir, tá bom? Agora, então, a última atividade. Analise a ilustração e a fotografia. Analise bem o que está acontecendo ali. E de acordo com a análise das imagens e com seus conhecimentos sobre a justiça, faça o que se pede. Letra A, então. Explique a distinção expressa na ilustração entre a igualdade e a justiça. O que vocês acham que essas três imagens mostram sobre a igualdade e a justiça, num âmbito geral, tá? Letra B. Nomeie o tipo de desigualdade representada na fotografia. Então, ali tem uma única linha, você só vai nomear, não vai explicar o porquê da injustiça, tá? Da desigualdade.
Qual foi a forma de desigualdade que você encontrou analisando as 3 imagens? Letra C e última. Comente a situação de desigualdade retratada na fotografia, agora só aqui na fotografia, explicando como ela se relaciona com os conceitos de justiça e injustiça, num âmbito geral, analisando essa imagem da fotografia. O que você vê de justiça, o conceito de justiça e de injustiça, tá bom? Espero que esse bimestre a gente conseguiu refletir de uma forma mais distante, mas que a gente tirou algum aprendizado com isso, tá bom? Dúvidas, me procurem. Eu tenho anotado aqui o que eu vou cobrar de vocês no retorno das aulas no caderno, tá? Então, do livro didático e do livro de atividades, que tem que estar lá no caderno. Beijos, até a próxima. Só relembrando vocês, tá? Então, eu conferi aqui que tinha ficado a página 22 fora e já incluí ela, tá? Número 2.